De acordo com Norman Geisler, na sua enciclopédia apologética, algumas, né, das principais autoridades católicas romanas rejeitam a autoridade das supostas aparições de Maria. Então, grandes católicos, né, pessoas de grande estudo na própria Igreja Católica, eles não reconhecem, né, a autoridade destas supostas aparições, até porque elas, e veremos depois, contradizem certos aspectos e doutrinas bíblicas. Então, se você analisar, não há um consenso nem mesmo entre os teólogos católicos a respeito, né, acerca desse assunto. A maior parte dessas aparições é de natureza experiencial ou experimental básica, tá? O que leva a questionamentos sobre a validade de outras afirmações. Então, algumas aparições contradizem afirmações feitas por santos em outras aparições, né? Na melhor das hipóteses, as aparições acabam acrescentando um toque de confusão ao debate doutrinário acerca desse assunto. E o que diz 1 Coríntios 14, 33 e 40? Que Deus é um Deus de ordem e não de confusão, como em todas as igrejas dos santos, né? Na Bíblia, santo é o crente, justificado pela graça e convertido. Então essas aparições que geram confusão doutrinária, né, elas não estão de acordo com o princípio de 1 Coríntios 14, 33 e 40. Deus é um Deus de paz e não de confusão. Deus é um Deus de ordem. Muitas das aparições têm explicações científicas ou são uma espiritualização de fenômenos naturais. Então, por exemplo, uma nuvem aparece na forma de um santo, ou existe um reflexo de uma luz em uma janela. Esses são eventos naturais e não devemos espiritualizar tais eventos. A nuvem assume várias formas, né? Pode assumir uma forma humana, pode assumir a forma de um animal ou qualquer outro objeto da natureza, ou até de um objeto humano, né? Então, são fenômenos, na verdade, naturais, né? Às vezes o reflexo da luz num espelho pode formar uma certa imagem. Então não significa necessariamente que isso seja algo espiritual. Algumas aparições, não estou dizendo todas, tá? Algumas aparições apresentam todas as características de alucinações, tá? Então, alguns psiquiatras constataram, né? Isso ocorre obviamente com a minoria, tá? Mas alguns constataram que realmente algumas pessoas estavam tendo alucinações. E uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode, na realidade dela, no mundo dela, imaginar-se conversando com o santo. Certa vez eu recebi uma carta de uma senhora que tinha esquizofrenia. Ela tinha certeza de que ela era a esposa de Jesus Cristo e que quando Jesus voltasse eles iriam se casar. Então não adianta você dizer para uma pessoa que tem esquizofrenia: ah, você não é isso, você não viu isso. Ela está vivendo aquela realidade, ela está numa segunda realidade, ela não está bem, precisa de tratamento. Mas o que acontece é que há sim certas aparições que têm todas as características de alucinações. Algumas aparições, né, que fogem de explicações naturais, elas podem ser explicadas como ilusões demoníacas porque contrariam a palavra de Deus. Lembra-se dos textos que eu li inicialmente? De que os mortos estão inconscientes, não sentem amor, não sentem ódio, não podem louvar a Deus, não podem voltar antes da ressurreição e da segunda vinda, não têm parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então, muitas dessas aparições, muitos dos eventos que ocorrem nessas aparições contrariam a palavra. E a Bíblia diz que há, né, dois poderes antagônicos no mundo, né?
Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. E a Bíblia fala que Satanás, ele pode falsificar milagres e pode realizar sinais e prodígios para afastar as pessoas da palavra de Deus. Então você deve atentar para 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Olha este aviso de Paulo. E não é de se espantar, porque o mesmo Satanás se transforma em anjo de luz. E não é algo muito, e não é logo muito, que os seus ministros se transformem como em ministros de justiça, cujo fim será segundo as suas obras. Ele está falando que Satanás ele tem o poder de se transformar em anjo de luz. E nós sabemos também que os anjos têm o poder da personificação. Tanto que em sessões mediúnicas, não é? Quando alguém se comunica, entre aspas, com um morto, não é? Esse espírito aparece exatamente na forma da pessoa que morreu, com a mesma com o mesmo tom de voz e às vezes até com o mesmo cheiro do perfume, né? Nas experiências de psicografia é a letra da pessoa que realmente dá para se perceber ali. Então veja, Satanás ele pode se transformar num anjo de luz e ele pode se transformar, ele pode personificar um santo, uma pessoa que morreu. E aí ele ou seus demônios aparecem para brincar com a fé e a sinceridade das pessoas e acabam por meio dessas aparições colocando aos poucos ensinamentos que contrariam a palavra de Deus para poder prejudicar a vida espiritual dessas pessoas. Eu tenho que lhe dizer esta verdade, né? Por trás desses fenômenos sobrenaturais, quando não há explicação natural para eles, Satanás realmente está envolvido. Algumas aparições de santos envolvem comunicação com os mortos. A pessoa fala, né, com um santo que já morreu. E o que a Bíblia fala sobre a comunicação com os mortos? Isso aqui é muito importante. Então você percebe que as aparições acabam contradizendo certas doutrinas bíblicas e que Deus, como não se contradiz, ele não está por trás dessas aparições. Veja o que diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, versículo... Vou ler para você a partir do verso 9. Veja uma lista de conselhos que Deus deu para o povo de Israel quando eles entrassem na terra prometida. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, guarda-te, não queiras imitar as abominações daquelas gentes. Ou seja, as abominações dos pagãos. Quais são essas abominações? Nem se acha entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-o passar pelo fogo, né? Sacrifício infantil. Nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro, ou encantador, nem quem consulte pitom ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Porque todas estas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele estes povos à tua entrada. Tu serás perfeito e sem mancha para com o Senhor teu Deus. Então você percebe, entre as práticas que Deus proíbe ao seu povo, está a prática de indagar os mortos acerca da verdade, conversar com eles. Outras traduções, não haja entre você nem quem se comunique com os mortos. Isso é tão sério que Isaías 8, 19 e 20, eu vou ler aqui agora na nova tradução na linguagem de hoje, porque o texto aqui é tão claro que vai ajudar a você a perceber que se as aparições envolvem, né, comunicação com os mortos, isso é uma contradição clara das Escrituras, porque os mortos estão inconscientes.
Então Isaías 8, 19 e 20. Aqui fala de um outro contexto, mas o princípio vai aplicar-se ao que estamos tratando aqui. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então aqui está falando contra a mediunidade, contra o espiritismo, mas uma coisa aqui fica bem clara em relação às aparições de santos, né? Deus não aprova que recebamos mensagens dos mortos. Ao invés de recebermos mensagens dos mortos, Deus quer que recebamos as mensagens da Bíblia. Ao invés de consultarmos mortos, Deus quer que consultemos a Bíblia. E se nós não fizermos isso, não teremos a luz de Deus e de sua palavra. Há ocorrências semelhantes de tais aparições em outras religiões. Por que isso é importante? Se há ocorrências de aparições em outras religiões, as aparições de Maria e outros santos não têm valor apologético. Ou seja, não tem valor para defender a veracidade ou a validade disso, porque outros movimentos também, outros movimentos religiosos têm a mesma coisa. Por exemplo, os budistas têm visões de Buda, os hinduístas de Krishna, e adeptos de outras seitas têm visões também e aparições. E existe um princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, apologeticamente ou filosoficamente, ou as aparições dos santos está correta, ou as aparições de Buda estão corretas, ou as aparições de Krishna estão corretas. As três não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, porque ambas ensinam coisas totalmente diferentes. Ambas as religiões, ambos os adeptos e figuras, personagens de ambas as religiões pensam totalmente diferente entre vários assuntos. Então não há valor apologético nessas experiências. Ah, mas eu vi. O fato de você ver não significa necessariamente que foi real aquilo que você viu. Especialmente pelo que estamos vendo à luz da Bíblia. Até porque Satanás ele pode e o faz. Ele engana pessoas sinceras para poder introduzir doutrinas que não são da palavra de Deus e prejudicar a vida espiritual delas. Então, se aceitarmos como corretas, como válidas, né, as aparições de Maria e de outros santos, temos que aceitar também como válidas as aparições de Buda, as aparições de Krishna e as aparições de outros seres, outras pessoas que aparecem a adeptos de seitas, né?